Boa noite então a você. Você que está com a Bíblia, que quiser acompanhar, hoje a nossa leitura está no livro de Números, Antigo Testamento, lá no comecinho, livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 26. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te tua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é uma bênção que Deus pediu para Moisés escrever e levar para Arão, que era um sacerdote. Então é chamada de bênção araônica, uma bênção sacerdotal. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o poder da bênção de Deus na nossa vida. Você já sabe que bênção é bom e maldição é ruim. E eu começaria com uma pergunta hoje para você. O que você quer para a sua casa hoje? Você quer bênção ou você quer maldição? Imagino que todo mundo responde bênção. Bênção. Essas duas coisas não podem coexistir, elas são opostas, elas são antagônicas. Você não pode ter bênção e maldição no mesmo lugar. Então, se você quer ter bênção na sua casa, você precisa se desfazer primeiro de tudo que é maldição que existe na sua casa. E aí talvez você fale: Otávio, na minha casa não tem maldição. E é isso que nós vamos ver agora. Será que não? Sabe por quê? Maldição. O que é maldição? Gente, maldição, ela é a junção de duas palavras que vêm do latim, que é mal dicere. Mal dizer. Dizer mal. Então, maldição está diretamente ligado com a língua. São dizeres maus. É quando você usa de maneira errada a língua. E ela se apresenta geralmente de duas formas. A maldição, a maledicência, o nome que você quiser dar. Uma é uma forma mais escancarada. É aquela pessoa que fala assim: mas minha vida é um inferno. É um inferno viver aqui. Parece que tem um demônio na minha casa. Você, quando fica bravo, vira um demônio. Então, quando é uma coisa escancarada, você já vê quem que a pessoa está chamando para estar em casa. Que não é absolutamente Deus, como as palavras dessas, não é o Espírito Santo que vai. Mas existe uma forma velada da maldição na nossa língua. E essa que nós precisamos cuidar. E para nos ajudar, eu peguei algumas definições do dicionário do que é maldizer. E ele diz assim: difamar, fala maldosa, reclamar sobre. Alguma vez você já falou mal das pessoas dentro da sua casa? Às vezes, quando vem visita, a visita vai embora, ou quando está lá mesmo, fica falando mal das pessoas, ou quando vai embora, fala: nossa, você viu que não sei o que, e fica mais 20 minutos falando das pessoas. Isso é difamação. Fala maldosa, quando você xinga o outro, quando você ofende o outro, quando você fala algo para pôr o outro para baixo com as suas palavras, isso é maldade, isso atinge a dignidade do outro, fere o outro, isso é fala maldosa. Reclamar sobre, né? Quantas vezes a gente vê isso, Adrian, quando vai em festa, em churrasco, você vê os homens numa rodinha, a mulher em outra, e fácil, de repente você vê um marido falando da mulher ali no meio. É porque a minha esposa, vou te falar uma coisa, mulher é isso, mulher é aquilo. Aí você vai lá, a mulher está falando mal do marido para as amigas também, porque o meu marido, eu vou te falar. Reclamar sobre isso é ficar... Tudo isso você está maldizendo. Tudo isso, minha gente, é maldição. Então cuidado, porque às vezes não está escancarado, mas tem maldição na sua casa. E qual que é o objetivo da maldição? A tradição hebraica, que hoje nós vamos falar bastante dela em virtude do assunto, ela diz que o objetivo da maldição, da maledicência, é você tirar todo e qualquer rastro de Deus que possa existir no outro. Esse é o objetivo. Olha como isso é pesado. É retirar toda e qualquer essência divina que possa haver no outro.
Então, muito cuidado, gente. Às vezes a gente acha que nossa casa é pura bênção. E tudo isso acontece lá dentro. E você já começa a ver que não é. Que às vezes Deus tem um espaço mais limitado do que você imagina dentro de casa. Mas nós estamos aqui para falar da bênção. O que é a bênção? A definição da palavra bênção, Adma, no hebraico tem uma coisa muito bonita. A gente está acostumado a falar assim, Deus te abençoe, e às vezes vira uma palavra meio sem efeito, de tanto que a gente ouve. Mas um sentido dela, eu escrevi aqui, diz assim, Deus te conceda o poder e a autoridade para que você seja bem-sucedido, próspero, fecundo, fértil e que tudo se multiplique. Esse é o sentido da palavra bênção. Talvez você falar para um filho seu assim, Deus te abençoe, meu filho. Não sou tão poderoso. Mas se você falar para ele, meu filho, que Deus te conceda o poder e a autoridade para que você seja bem-sucedido, próspero, fecundo, fértil e que tudo se multiplique. É diferente, não é? Muito. É muito diferente. Isso é o poder da bênção, gente. Eu queria que você soubesse que bênção, ela é maior do que a maldição. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Uma única bênção, ela é capaz de quebrar um conjunto de maldições que tenham sido lançadas sobre você ou que existem. Uma única bênção. Mas nem todas as maldições do mundo juntas conseguem quebrar uma única bênção. Eu vou repetir. Uma única bênção pode quebrar um conjunto de maldições. Mas nem todas as maldições do mundo somadas podem quebrar uma única bênção. Como que você sabe isso, Otávio? É muito fácil, porque a bênção vem de Deus e a maldição vem do demônio. O demônio não pode bendizer ninguém, assim como Deus não pode maldizer ninguém. Se uma vem de um e o outro vem de outro, quem que vence essa batalha sempre? Deus. É Deus. Então o que vem de Deus é sempre maior do que o que vem do inimigo. O Padre Léo tinha um exemplo muito legal, que ele falava assim, se o fabricante desse microfone, quando o fez, por crenças pessoais, falou assim, que todas as pessoas que tocarem nele sejam amaldiçoadas, e eu sou uma pessoa ungida de Deus, a partir do momento que eu pego nesse microfone, é Jesus que está pegando nesse microfone, não existe maldição que vai me afetar. Se a pessoa que está sentada na poltrona do ônibus levanta e fala que o próximo que sentar aqui tem a vida destruída, e você é o próximo, e você é uma pessoa cheia de Deus, você vai se sentar e é Jesus que está sentando ali. Não tem maldição que vai te alcançar. É muito comum às vezes as pessoas perguntarem, eu não sei se eu estou sendo vítima de inveja, olho gordo, eu não sei se isso existe. Quantas pessoas, gente, falam, cheguei para trabalhar, tinha vela, tinha coisa na frente da minha escola, na frente da minha empresa. A gente acha que isso não existe, mas existe. E as pessoas ficam com medo, será que isso pega? Isso pega se você não tem Deus. Mas se você tem Deus, é Jesus que vai abrir a escola, é Jesus que vai abrir a empresa. Você passa por cima daquilo, podem fazer sacrifícios, o que quiserem. Se você está blindado, não é, Adma, por Deus, nada vai pegar em você, gente, nada. Nosso Deus seria muito fraco se depois de tudo que Ele pode oferecer, alguém lançasse uma maldição e pegasse. Isso pega em quem está desprotegido. Quem tem Deus não precisa temer. É muito bonito que a gente deixa passar um detalhe, que na Santa Missa que nós vamos, tem duas bênçãos pelo menos. Uma no começo e uma no final. Quando começa, que o padre diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Você já começa falando, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aí, lá no final, tem a bênção final, gente, é uma coisa poderosíssima. Você não tem ideia do poder que tem essa bênção. Para você que se esqueceu, o padre, ele age in persona Christi. Isso quer dizer, na pessoa de Cristo. Um padre, quando celebra a missa, quando consagra, por exemplo, é o próprio Jesus. Não é como se fosse, é o próprio Jesus. Ele é. Então, no final, o padre fala assim, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, é Deus, gente, é o próprio Jesus que está te abençoando. Imagina isso, que é o próprio Jesus que está lá na frente, te abençoando.
E eu já falei que a bênção quebra a maldição. Essa hora, gente, da missa, que o padre te abençoa, que é uma bênção que vem direto de Jesus, é a hora que maldições se quebram na sua família, na sua casa. É a hora que coisas que às vezes podem vir lá de trás se quebram, que doenças caem por terra. É a bênção, gente, que o padre dá. É algo muito poderoso. Quer falar? Eu quero falar que somente o padre tem esse poder. Somente o padre tem o poder de abençoar e quebrar tudo isso aí. É isso mesmo. Já pensou o poder disso, minha gente? E daí, ao invés de receber essa bênção, você sai antes para pegar o estacionamento vazio e sair mais rápido. A pessoa sai antes porque senão vai chegar atrasado na festa. A pessoa comunga e vai embora, porque já comunguei, agora os avisos é muito demorado. Eu vou embora antes. E perde a bênção. E você está deixando de ter uma série de coisas acontecendo na sua vida, de maldições quebradas, de doenças, coisas que podem ir embora com a bênção de Deus. E você vai embora. Então cuidado, gente, porque você pode estar negligenciando talvez uma das partes mais especiais que pode ter em você ter saído de casa. Eu queria dizer para você algumas coisas. 3 coisas importantes sobre a bênção. Muita gente não sabe, então presta atenção que você vai gostar disso que eu vou falar. A palavra bênção, no hebraico, ela é brahá. A palavra quer dizer brahá. Mas ela vem de outra palavra, que é berer. E essa palavra que origina a palavra bênção significa joelhos. Olha que bonito. Então, a própria origem da palavra bênção já diz que não dá para ter bênção se não tiver alguém de joelhos. Você não vai ter bênção, gente, na sua casa se primeiro você não estiver de joelhos. Se não houver submissão a Deus, se não houver adoração na sua casa. Se não houver obediência a Deus. Aí você faz tudo ao contrário do que Deus pede em casa. Fala todo tipo de palavra, deixa entrar qualquer coisa pela televisão, pela internet, ouve qualquer coisa, fica aquela festa. Aí você fala, parece que as coisas não vão para frente, eu quero que Deus abençoe. A bênção vai se concretizar quando tiver adoração, quando tiver joelho no chão, gente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu também vou roubar lá do hebraico. Eles não têm uma palavra muito apropriada para você ter algo. Muito mais, eles têm palavras para algo existir. Então, bênção não se tem, bênção se é. Bênção se é. Entende? Para a bênção existir, tem que ter um coração batendo para ela estar ali. Então, bênção não é algo que você ganha e que você leva de um lugar para o outro. Eu saí da missa com uma bênção, eu vou levar para lá, vou levar para cá. Não é uma sacola, não é um objeto. Não é uma gota de água que caiu no seu cabelo e que você vai levando em cima de você. Quando alguém te abençoa, um padre te abençoa, você se torna a bênção. Isso é muito mais poderoso, não é? Você é bênção. Você sai da missa sendo bênção. E é por isso que é muito comum você falar que passa de geração em geração. O pai abençoa o filho abençoa o neto, que aí vai passando. Sempre tem alguém sendo essa bênção, perpetuando ela. Isso dá um sentido muito mais poderoso se você pensar que hoje você é bênção na sua casa. E por fim, bênção é fertilidade, é multiplicação. Aquela oração que eu fiz diz lá no final, o sentido da palavra bênção, diz que no final é fertilidade, que você seja fértil e multiplique-se. No sentido de dar graça, gente. Maria, quando recebeu o sinal, o aviso da fertilidade, da gravidez, a primeira coisa que ela falou, ela fechou os olhos e falou assim, bendize minha alma a Deus, meu espírito exulta em alegria. Ela deu graças. Jesus, quando multiplicou o pão, ele pegou o pão, aqueles peixinhos, aquele pouquinho, fez uma oração, deu graças, bendizeu e eles se multiplicaram. Sabe o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se você tem pouco e der graças sobre o seu pouco, Deus multiplica ele. Então, a partir de hoje, faça esse propósito. Qualquer coisa que você receber de Deus, quando seu salário cair no fim do mês, ao invés de falar assim, nossa, não dá para nada isso aqui, olha só, já chegou morto esse valor. Dê graças,
Fala, Jesus, talvez não é o tanto que eu queria, mas eu te dou graças, eu te bendigo por isso que eu tenho. Tem quantas pessoas que estão ouvindo a gente, não é, Adrian, que estão com o casamento por um fio, que estão em crise conjugal, mas se resta pelo menos um pouquinho de amor e um pouquinho de respeito. Falo, Senhor, eu abençoo esse amor e esse respeito que sobrou ainda. Eu dou graças por ele, para que a partir desse pouquinho que me sobrou, você multiplique, Jesus, você faça muito. Então, minha gente, que a gente aprenda essa lição, o poder que é você abençoar alguém. Uma mãe abençoar um filho. Você olha por aí afora, você vê que está cheio de gente, assim, carregando coisas, culpas, mágoas, sofrendo tristeza, doença. Parece que tem maldição, está correndo solta. E onde é que está a bênção, gente, que é muito mais poderosa? Talvez está faltando a gente ser bênção em casa e onde a gente vai. Então começa a abrir tua boca para bem dizer, ao invés de mal dizer. E desejar aquela oração que eu falei para as pessoas, que você seja próspero, que você seja fértil, que Deus abençoe você e que por onde você vá, você seja essa bênção de Deus. Amém? Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus.